calor do meio-dia, na ardência do deserto, novo sol se acendia e o salmo deslumbrado, já no solo ajoelhado, pergunta com fervor: quem és tu, ó Senhor? Doce voz se fez ouvir em meio a tanta luz. Sou aquele a quem persegues, quero que a mim te entregues. Filho meu, eu sou Jesus. E o salmo compreende o momento que se passa, entregando sem nada. Que queres, Senhor, que eu faça? Divulgando o Evangelho, superando toda a dor. Derrotou o homem velho, renasceu Paulo de Tarso, mensageiro do amor. Fui às portas de Damasco, ao calor do meio-dia, na ardência do deserto, novo sol se acendia e o salmo deslumbrado, já no solo ajoelhado, pergunta com fervor: quem és tu, ó Senhor? Doce voz se fez ouvir em meio a tanta luz. Sou aquele a quem persegues, quero que a mim te entregues. Filho meu, eu sou Jesus. E o salmo compreende o momento que se passa, entregando sem nada. Que queres, Senhor, que eu faça? Divulgando o Evangelho, superando toda a dor. Derrotou o homem velho, renasceu Paulo de Tarso, mensageiro do amor. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva nesta hora. Com muita alegria, a gente comemora, né, mais um ano desse tempo de amor, de paz e de trabalho. Que Jesus possa abençoar a todos que labutam nesta casa, não só do ponto de vista corporal, material, mas principalmente a espiritualidade amiga, que está sempre presente, amparando, fortalecendo, enchendo-nos de ânimo, de coragem, porque dos 14 anos a gente sabe quão difícil é manter uma casa espírita, né? O equilíbrio, a harmonia, a vibração, a união, que uma casa é o reflexo de todos nós e da espiritualidade. Então, não é fácil. E que Deus abençoe. Bem, gente, eu peguei uma parte difícil, né? Eu que escolhi, porque eu estava lendo, quando ele me mandou, eu estava relendo o livro 50 anos depois. E eu peguei na hora, 50 anos depois. Eu estava relendo, né? Estava fresquinho na minha cabeça. Achei que daria conta, mas ele antecipou, né? Nós precisamos antecipar a minha vinda, e eu estava me preparando para o final do mês, né? E acabei estreando o aniversário da casa. Bem, aí eu pedi licença a Emanuel para a gente poder fazer a abertura com a carta ao leitor que ele tem no início do livro, em que ele apresenta o livro. Porque quando a gente vê, ele tinha mandado através de Chico há 2000 anos.
e depois ele manda 50 anos depois. Nos dá a impressão que era uma continuação do livro. 50 anos depois, então é depois de 2000 anos, 50 anos depois? Não. Aí ele nos explica que não é uma continuação. Embora naquela época, muitos dos personagens de há 2000 anos também estavam na Terra, não necessariamente em Roma. O livro inicia em 1900 é ótimo, né? No ano 131, gente. Então não é mesmo há 2000 anos e 50 anos depois, que é 131, então não é. No ano de 131. Mas a gente vai encontrar o Emmanuel ali também. Só que dessa vez ele está numa roupagem nova e numa roupagem de um escravo. Nestório, né? Então aquele garboso, né, senador, retorna à terra na condição de escravo. Mas o que eu gosto mais é quando ele esclarece que o livro retrata mesmo, isso eu achei tão bonito a colocação dele, repositário da verdade sobre um coração de mulher transformada em santa, cujo heroísmo divino foi uma luz acesa na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores. Ele está falando de um anjo. Esse anjo chamava-se Célia Lúcius. Uma vida de muita dor, de muito sofrimento, mas aquela cristã mesmo, que já nasceu com a semente de Jesus plantada nela. Então, dali, para tornar-se uma cristã verdadeira, bastou um encontro com um também escravo, que salva a vida dela no naufrágio, e ele inicia para ela sobre o cristianismo, sobre a vida de Jesus, sobre as histórias, sobre o roteiro que Jesus traçou. Mas aquilo era para ela como foi o Livro dos Espíritos para o nosso Bezerra de Menezes. Aquilo tudo não era novidade, aquilo tudo chegou para ela como uma complementação daquilo que ela também já pensava. Então, para ficar cristã não foi difícil. Só que era de uma tradicional família romana, né? Aí complicou-se um pouco a situação. Eu não posso falar de um romance dessa grossura assim, no espaço de 50 minutos. Acho que vai ficar um pouco difícil. Então, o que eu fiz? Eu escolhi falar de Célia na relação familiar. Célia Lúcius é a família. Eu escolhi esta parte, porque nós estamos atravessando uma época muito difícil para as famílias. Muita desarmonia, muito abandono, muitas perdas. E as famílias acabam, os elementos, né, os membros da família se distanciando, talvez até pela facilidade com que a comunicação social fica de tal forma que às vezes conversam até só por WhatsApp, né? Só no computador, e o olho a olho, aquele almoço que a família toda se reunia, aquela mesa, por mais singela que fosse, mas estavam todos ali, hoje está bem difícil. Distância de trabalho, então não se chega todo mundo na mesma hora, horário de um, horário de outro. As crianças hoje têm tanta ocupação, né? Inglês, francês, ginástica, não sei o quê, enfim, fica difícil. E a mãe sempre motorista, ou é o pai, então é os corre-corre da vida, impossibilitando esse contato. Então a gente vai tratar mais da família mesmo. E quando a gente fala de família, a gente sabe como é difícil o convívio.
A primeira família que a humanidade tem documentada já mostrava para a gente como é difícil essa convivência. Eva, Adão, Caim, Abel. Eva, que tenta Adão a provar do fruto daquela árvore da sabedoria, né? A árvore do conhecimento. O que leva tantas a humanidade, né? Ao orgulho, à vaidade. Caim e Abel, o ciúme, a inveja, levando Caim a matar Abel. E ainda temos a serpente, que joga, que mexe com os pensamentos, né? Que mexe com a gente de tal forma que a gente começa nas vibrações, né, dos pensamentos, onde está, e a gente, como não consegue levar muito tempo com pensamento elevado, a gente, ora, a gente está lá em cima e ora a gente está se relacionando com espíritos em situações tão ruins quanto a nossa, ou seja, quanto a nossa vibração. E isso, meus irmãos, a gente vê até no Evangelho de Pedro. Há um momento em Mateus 17 em que Pedro, Jesus diz para Pedro, né, quando Pedro diz, tu és Cristo, Filho do Deus vivo, ele diz, bem-aventurados é tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Então Pedro, naquela hora, ele entra em sintonia. Mas uns 5 versículos depois, quando Jesus já os prepara para o que vinha passar, Pedro vacila e diz, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E Jesus então diz, arreda de mim, Satanás, porque és pedra de tropeço, que cuida das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Então, essa manutenção nossa em vibrações ruins, inclusive para manter nossos lares em vibrações elevadas, está ficando muito difícil para todos nós. Por isso, talvez, que eu escolhi a família, porque Jesus também inicia sua missão numa festa de formação de um novo lar, numa festa de casamento. Jesus viaja 90 quilômetros, e não é viajar, pegar um avião ou um ônibusinho, não. É caminhar 90 quilômetros para ir até Caná, para poder participar daquele evento. E ali ele começa a missão dele, que foi o primeiro, né, obedecendo a mãe, o que mostra também a obediência filial, né? Porque quando Jesus disse que não era a hora, Maria diz, fazei tudo quanto ele vos disser, ou seja, Maria não escutou e fazei tudo. Filho, vai à luta, está na hora, começa, o trabalho está aí. E ele transforma a água em vinho, né? Porque sabia que com a família judeu não se podia faltar o vinho. Então ele vai dar a colaboração dele. Então a gente vai ver Cerealuços com a família no que a gente no tempo pode deixar. Eu vou seguir direitinho. Sou boa assim. Hoje é um dia especial. A família, meus irmãos, é aquele cadinho sublime de purificação. É aquele cantinho que a gente escolhe lá em cima para as necessidades que o nosso espírito tem. Então a gente tem no nosso círculo familiar as almas que a gente precisa, por piores que fossem, mas nós escolhemos. Nós dissemos, vamos juntos, nós vamos conseguir solucionar isso. Nós estamos tão esperançosos quando nós estamos lá em cima. É tão engraçado, né? Quando chega aqui, a gente fica, mas por que eu escolhi? Não, eu não escolhi isso. Eu? Lá em cima, vou querer. Pior é que é. Porque a gente lá está sob tanto amparo que a gente se sente muito fortalecido para enfrentar as dificuldades daqui. E quando a gente chega aqui,
a gente fica uma nuvenzinha na frente da gente que fica difícil a gente entender, né? Mas a gente tem o que a gente precisa. A Célia Lúcius nos dá muitos grandes exemplos. É lógico, como a gente não é o nosso querido Chico ainda, também ainda estamos um pouquinho distante de Célia Lúcius. Até porque, gente, para a Igreja Católica, aliás, é o livro Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, que ele fala sobre diversos santos, e quando a gente pega a história de São Marinho, a gente bate muito com a história de Célia Lúcius, ou seja, ela também no final da vida, ela vai com a congregação, que só podia entrar homem, né? E ela vai como homem, como irmão Marinho. Então, é por isso que Emmanuel, no prefácio, diz da santa, né? Ele fala da santa, que sobre o coração de mulher transformada em santo. Então, só que não é santo, é santo, né? Que é São Marinho, né? No caso. Célia Lúcius, como ela abraça o cristianismo e a família era família tradicional de Roma, era a elite romana, fazia parte da elite romana, o pai não aceita e manda ela conversar com o avô. E esse capítulo, Emmanuel bota o filósofo e a santa, os diálogos dos dois. O avô vai tentar entender, né, por que Célia não estava mais satisfeita com a tradição religiosa da família. Então, quando ela chega, ele vai com ela até o templo de Júpiter, de Serapis, e lá ela escuta tudo caladinha que o avô diz, não rebate, não contradiz, cumpre o ritualismo que a situação pedia, e isso é muito importante, porque isso mostra o respeito que precisamos ter com os nossos familiares, nas escolhas deles, nas ideias dele, na forma de vida que ele tem. A gente acha, todos nós temos a mania de nos considerarmos mais sábios, talvez por mais experiência, não sei, mas a gente acaba querendo convencer as pessoas das ideias nossas. E às vezes eles não têm a maturidade de nos acompanhar. Ou nós não temos a maturidade de acompanhar as ideias deles. Então, respeito. Primeiro ponto que é primordial numa vida familiar. Respeitarmos-nos uns aos outros. Aí, eu começo a procurar também na parte do respeito ao pai. Eu achei interessante um pedacinho que o avô pergunta a ela por que ela não conversava com o pai, porque ela amava tanto a Jesus, ela falava de uma tal forma que foi mexendo com a sensibilidade do avô. E o avô pergunta por que você não conversa com seu pai essas confidências mais íntimas. Ele estava encantado com as coisas que ela dizia, na bem da verdade. E ela responde desta forma: tentei fazer uma vez, mas compreendi de imediato que meu pai não me entendia. E percebi que a verdade, para ser bem compreendida, precisa ser tratada entre corações com a mesma idade espiritual. Olha que sagacidade. É gente de 18 anos, é uma jovem. Né? Mesma idade espiritual. Porque aí ela já tinha conhecimento do que Jesus veio nos trazer, das vidas sucessivas, da imortalidade. E tudo isso dava a ela, né, um conhecimento maior. E isso para o avô, que o avô também era uma pessoa que boníssima, olha que ele chama de filósofo, é uma pessoa
de cabeça aberta, muito mais do que o filho, muito mais do que o pai da Célia. Outro exemplo que ela nos dá é de sinceridade e firmeza. Aí, quando eu cheguei, até usei uma frase de Paulo, né? De Paulo, uma frase de Jesus, né? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Na colocação dela para o avô, olha a delicadeza, mas firme. Querido avô, pesa-me confessar que os deuses de nossa tradição não satisfaz mais a minha alma. Guarda agora a minha fé em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então, ela foi lá, ela foi ao templo, ela fez tudo dentro dos conformes das tradições. Mas aquilo não dizia mais nada a ela. E ela sente necessidade de revelar para o avô. Mas ela fala com delicadeza, mas firme, com sinceridade, aquilo que ia na alma dela, que ia no coração dela. E é isso que mexia muito com a sensibilidade do avô. E ela procura encontrar um ponto de encontro de pensamentos entre ela e o avô. E os grandes espíritos são muito sábios, né? Eu fiquei assim encantada com ela. Ela diz para o avô assim: aparentemente eu sou uma jovem e vós é um velho para o mundo. No entanto, sinto que os nossos pensamentos são gêmeos na sede de conhecimento espiritual. Aí ela quebra o avô. Porque realmente o avô tinha essa sede de conhecimento. O avô procurava estar bem informado. O avô tinha uma capacidade de se doar, de cuidar de escravos, de cuidar dos sofredores. Ele era um homem boníssimo também. Embora fosse de uma família tradicional, ele tinha um convívio harmonioso com as pessoas de todas as classes. Então, ela trabalha isso nele, né? Aí, há um momento em que, quando o pai descobre que ela era apaixonada por esse ex-escravo, porque ele chega da liberdade do escravo quando ele salva ela. Mas ele não sabia que o escravo era cristão. E muito menos que a filha aprendeu muito do cristianismo com esse escravo. Quando ele descobre isso, e mexido por uma pessoa que ele botou para tomar conta dos filhos, porque ele viajava muito, e o cara joga contra, porque percebeu, né, que o Ciro era cristão. Então ele manda torturar o rapaz. E na tortura era para torturar até a morte. E ela consegue uma brecha e vê ele todo machucado, todo. E ela corre e pede à mãe ajuda para a mãe intervir. Mãe é mãe, né? Então a mãe pede. Quando o pai então diz para ela, ele então vai ser banido, ele tem que sair daqui, ele não pode mais voltar aqui. Você nunca mais vai ver. E ela acata todas as ordens dele para beneficiar, para que o amado não sofresse mais. Por amor, ela renuncia à presença daquele que para ela era o consolo, era o conforto. Aí o avô pergunta a ela se ela não ficou com raiva do pai, né? Mágoa do pai, né? Ela disse assim: se eu tivesse que guardar algum rancor, seria contra o meu próprio destino. Ciro me ensinou que não podemos caminhar para Jesus aqueles que não conseguem honrar pai e mãe. Tudo isso ia mexendo muito com o Sineuso Lúcio, né? Ele ia se comovendo com a maturidade daquela jovem e com as colocações claras, racionais, precisas, mas ao mesmo tempo de uma sensibilidade enorme. No fundo,
a Célia vivia uma grande solidão na sua casa. E ela diz para o avô: acusada de cristã no seio da minha família, sinto que todos os meus carinhos ficam sem retribuição e as minhas palavras afetuosas morrem sem eco. Isso acontece, meus irmãos, quando a gente eleva o nosso padrão vibratório, a gente vai ter muita dificuldade de manter as mesmas relações que a gente tinha. Muitas vezes a nossa própria família não compreende. Por que que no domingo, às 6 da tarde, que eu podia estar numa conversa ainda no fim de praia com os amigos, eu opto para estar num templo espírita, estudando o Evangelho de Jesus? Muitas pessoas não entendem as escolhas que a gente faz. E às vezes até a família nos chama de fanático. Mas vai de novo? Poxa vida, meu marido dizia para eu levar a cama para o Peixotinho. Porque no início a gente praticamente ia de segunda a segunda lá, né? A gente ia quase todo dia. Então meu marido dizia assim: por que você não leva a cama para lá? Eu disse assim: porque não tem suíte. Quando botar um quarto com banheiro lá, eu vou, que eu não gosto de estar descendo escada para ir no banheiro, porque os banheiros nossos ficam na parte de baixo, né, para casa. Porque você vai dizer o quê? A gente não tem o que dizer. O que é prioritário para ele já não era mais para mim. Pode até ter sido no período da minha vida, mas naquela hora a prioridade, nós estamos fundando a casa. E sabe que quando a gente cria o filho, quando é pequenininho, a gente não fica em cima? Porque tem medo de cair, bater com a cabeça na mesa. Não é assim? É igual casa espírita. Depois que a coisa começa a funcionar e a fluir, né, e ter mais tarefeiros para trabalhar, a gente então vai conseguindo vir no domingo, deixar a reunião de quarta com o outro, para o outro tocar. E assim a gente vai fazer. É o filho pequeno nosso, né? Nossa casa, assim que a gente cria isso. E é muito difícil, às vezes, para os nossos amados caminharem com a gente no mesmo passo, na mesma vontade, com os mesmos sonhos, né? Bem, mas a gente se esforça. Vamos nós. Outra coisa, o esforço de Célia para divulgar, difundir o Evangelho de Jesus em casa. Ela não podia usar o nome Jesus. E as atitudes dela, o carinho não tinha volta, as palavras de conforto não tinha eco. Então, era muito difícil essa relação. Ela vivia muito no cantinho do quarto dela, embora tivesse sempre solícita para todos, para todo mundo, né? Bem, aí o avô pergunta: bom, já que é isso tudo, como é que você coloca os sagrados laços da família? O que você acha? E ela diz assim: no amor e no respeito com que sempre os cultivei. Entretanto, avôzinho, no campo das ideias, os elos de sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no instituto familiar. Venerando e estimando a meu pai no meu afeto filial e em respeito às tradições, exposei ideias que o seu espírito não é possível aderir por enquanto. Ela não perde a esperança de converter a família. Mas ela sabia que ainda não era o momento. Eles ainda não estavam preparados. Né? E ela não impõe. Eu lendo o livro, eu dizia, ela só vai comendo pelas beiradas, né? Igual quando a gente pega um mingau, uma sopa quente, né? A gente vai comendo assim pelas laterais, porque realmente é muito difícil uma grande alma ter convívio com almas medianas. Um grande espírito, quando nasce, ele vem com aquela missão de trabalhar a união, o amor
entre os familiares. Mas, olha, é um pelejo. Eu sei que na minha família nós recebemos um anjo que foi a filha mais velha de nossa, né? Minha irmã mais velha, que eu não cheguei a conhecer, porque ela morreu com 1 ano e pouco. Mas ela veio educar Peixotinho na tarefa mediúnica que ele tinha. Então, para educar meu pai, ela se desloca, segundo Chico Xavier, eles estão no livro Ave Cristo. Ela, com a Lívia, né, que estava com o Quinto Varro, né, que era o Dr. Bezerra, e são amparados pelo casal de padeiros. Esse livro é lindo, gente. É um romance lindo também. O Domício e a Agripa, e que era o Peixotinho e Baby. Então, Araci, aí a gente vê, quando o espírito é muito evoluído, ela já era cristã, né? Então, quando o espírito é muito evoluído, a gratidão é muito presente neles. Ela renasceu naquele lar apenas para ajudar aquele que um dia a hospedou, a amparou, a cumprir a tarefa que ele vinha fazer. Então, que é o sentimento que Jesus também ressalta na cura dos 10 leprosos. Gratidão. Coisa que a gente precisa muito trabalhar em nós, mas que está tão fora de moda nos dias de hoje. A Célia também procurava ter muito entusiasmo para viver na vida dela, né? Mesmo com todas as dores e as dificuldades. E o avô pergunta sobre a felicidade, que ela não esperava encontrar a felicidade, porque a irmã dela já ia casar, né? E naquela época a moça devia casar para ser feliz, né? Então, quase que condição sine qua non de vida da mulher era através do casamento, a realização através do casamento. E ela então responde para ele: a felicidade não pode estar onde a colocamos com a nossa cegueira terrestre, mas sim no compreender a vontade divina, que saberá localizar a aventura para nós como e quando oportuna. Não temos uma só vida. O segredo de nossa alegria reside em nossa realização para Deus através do sofrimento. Gente, quando a gente para pensar, né, sobre a visão da felicidade como a entrega à vontade divina, olha só, isso é condição mesmo para ser feliz. Porque enquanto a gente não aceita a vontade de Deus, a nossa dor é muito doída, o nosso sofrimento é ampliado. Quando a gente procura entender o que Deus quer que eu aprenda nesta hora, por que eu estou passando por isso nesse momento, e a gente faz uma autoanálise, procurando o autoconhecimento para descobrir as minhas dificuldades através da vontade divina e entregarmos-nos, é isso, Pai? Bem-vindo seja. Aí a dor já vai passando. Eu tive um sofrimento quando tive meu câncer, e eu me questionava muito, porque ao mesmo tempo que eu tive a enfermidade, eu adotei, me deixaram na porta um recém-nascido. Então eu tinha minhas dúvidas, era para viver ou era para morrer? Né? Se era para morrer, por que estava com a criança na mão? Qual é a Deus? Né? E eu questiono mesmo, né? Eu converso com ele. Não é meu pai? É meu pai. Então eu converso. Até que eu aprendi que aquele bebezinho era fonte de energia para voltar à vida. Depois minha irmã dizia que quando aconteceu isso comigo, que eu adotei uma criança e fundei uma casa espírita, aí os espíritos disseram: deixa ela está com trabalho, ela está servindo, então deixa ela mais um tempinho aí. Minha irmã teve o câncer, logo depois desencarnou, e ela dizia assim: eu ia para o grupo espírita só para fazer um tratamento, só para receber resultado. Estão me levando. Você é muito esperta porque eu sou delicada, porque ela falou outras coisas, né? Me chamando a xixa, que é a opção. Mas é isso aí.
Quando você procura entender a vontade de Deus, eu disse, bom, então é porque eu preciso ficar aqui. Aí eu fui entender que aquele piqui-ruchinha chegava quando a crise, né, de depressão que a químio nos traz, batia em mim e eu desmarquei as palestras todas, procurei viver aquele momento. Depois não, porque a chamada foi tão grande que eu voltei à atividade, careca mesmo, horrorosa, mas vamos para o serviço, porque é lá que eu vou ganhar energia. A bebê, né, já com ela estava com 2 aninhos quando o câncer veio, dizia para mim, vem mãe, fica boa. Vem mãe, vem cá, vem. Aí eu fui vendo que ela estava me chamando para a vida. A vida ainda existia, eu estava viva. Eu tinha que brigar para continuar viva, porque eu tinha uma obrigação a cumprir. E logo depois veio a fundação do Peixotinho. Então, para vocês verem que a espiritualidade às vezes trabalha, né, com a gente de uma forma que entender isso, a gente precisa confiar muito na misericórdia divina. Outra característica da Célia era a ternura. Depois dessa conversa toda com a avó, que ela sabia que era o pai que tinha pedido, o avô chama a filha e diz, leva para ela descansar um pouco. O dia inteiro, gente, de conversa, o dia inteiro de caminhada dessas coisas. Ela vai, beija a fronte do avô com tanto carinho e vai para o quarto descansar. E o avô, então, começa a pensar, poxa, ele a chamou para fazer questões acerca de uma nova filosofia que ela estava seguindo, que vinha de encontro a toda a tradição familiar, né? E ele, então, começa a pensar no que ela falou e ele diz assim, observo que novas equações filosóficas e religiosas apossam de meu coração. Minha consciência ele começa a ver que aquilo que ela trouxe, era para ele desmanchar aquilo tudo, e no entanto ela que o leva a uma mudança radical. Tão grande que no momento do desencarne dele, ele diz para ela, minha consciência de pecador está em prece, mas desejaria que você recitasse a oração do Senhor nesta minha hora extrema. Ele já era cristão. Ele aí abraça o cristianismo. Há um momento que ele diz que ele chega lá no altar, que eles tinham os altares lá dos deuses, e ele via aquilo como deuses de pedra, quase que rolando, quase que caindo. Força de um exemplo. E o que a gente tem que passar quando a família não nos entende? É o exemplo. Não é a discussão, não é o convencimento. É nossas atitudes que podem alterar e mudar. É a nossa forma de enxergar a vida. É isso que mexe com as pessoas. Mais do que, como Kardec diz, né, a doutrina não é para proselitismo. A gente não tem que estar aí batendo no peito, né, pegando o megafone lá para o mundo center, fazendo propaganda do Evangelho segundo o Espiritismo. Espiritismo não é para a gente admitir a nossa crença, é dever nosso, porque ela não é boa para a gente, ela nos satisfaz, porque não vou dizer que sou. Mas eu não tenho que convencer ninguém assim. Isso a gente precisa ter muito cuidado. Que às vezes batem na porta da gente nos querendo nos convencer de outras crenças. Aqui em cima é muito comum isso. E a gente não tem que chegar, eu particularmente, eu digo assim, eu agradeço muito, mas a senhora não precisa nem me deixar o papelzinho, sabe por quê? Eu não vou ler, não vou usar, porque eu tenho meus livros de preferência, a minha fé, a minha crença. Tem umas que já dizem assim, você é espírita, é? Porque eu disse, sou. Graças a Deus. Porque eu não tenho que estar escondendo de ninguém, mas também eu não tenho que partir para os outros convencendo. Pegar e
está fazendo propaganda, né? Às vezes eu vejo companheiros tentando convencimento, às vezes eu vejo no mercado, aí eu passo, já não quero nem chegar perto, porque eu acho que não é função nossa. Acho que cada um tem o seu momento de despertar. Agora, se vier perguntar, sou. Se vier para saber o dia que tem reunião, eu ainda pergunto. Você mora onde? Ah, tá. Então lá é mais perto do núcleo Chico Xavier, ou mais perto do GEPA. Porque eu acho também que casa espírita, quanto mais perto, melhor. Né? Porque aí a gente não tem aquele negócio. Não vou porque está chovendo, não vou porque está muito calor, não vou por causa disso, não vou por causa daquilo. E sendo pertinho de casa, a gente vai, né? Bom, outro aspecto, ela então trabalha, né, o avô no final. Outro aspecto da Célia, que eu gosto de falar, é que a dor da Célia foi muito grande, porque há nesse romance ainda umas tramas de uma mulher que foi apaixonada pelo pai dela quando nova, então quer destruir o casamento dele, e essa mulher faz de um tudo, inclusive vai para uma médium, né, uma pistonícia, para poder pegar as informações de meios para poder derrubar aquilo, né, o casamento. E quando ele chega a colocar uma escrava na casa deles como espiã, enfim, e Célia enfrenta tudo isso. E o marido desta mulher ainda assediava muito a mãe dela. Célia não entendia, o pai viajava muito, Célia não entendia. Então há uma trama muito grande para destruir essa família. E há um momento em que Célia, para defender a mãe, porque armam, o pai viajando há mais de 10 meses, armam uma traição que não existiu por parte da mãe, e essa escrava que era a olheira, né, o espião da casa, bota o bebê ali com as roupas sujas de sangue para mostrar que dá um remédio para a mãe para dormir, como se a mulher tivesse parido uma criança. O pai estava chegando de viagem, Célia escuta o choro de bebê, vai ver o que é. Quando vê aquele quadro, a escrávida diz assim: deixa sua mãe dormir, porque o parto foi muito difícil. Célia escuta a voz do pai, tira tudo ali, pega a criança e assume como se fosse dela. É colocada para fora da casa, e aí começa a peregrinação dela no mundo. E foi duro. Era uma jovem que nunca saía de casa assim sozinha, e de repente está no mundo com um bebê. Que aí já era o Ciro de volta, tá? Eu nem falei que Ciro foi morto como cristão, né, no circo, mas foi. Vocês vão ver tudo isso no livro. Então, com isso, a Célia começa uma grande luta dela. Mas a gente vai ter nisso, agora eu vou correr um pouco, a gente vai ter aí exemplos dela de fé, sabe? Em todos os momentos ela sentia a presença dos amigos espirituais, que por sinal não é privilégio dela. Todos nós temos amigos espirituais que nos amparam. É porque a gente, na hora do desespero, da dor muito grande, a gente esquece de fazer essa conexão. E eles nos intuem, eles estão nos ajudando e a gente não percebe. A Célia tinha uma mediunidade grande também. Ela vê o avô morto, que a estimula, sabe? Que quase que a protege, continua e diz para ela: por mais dores que você esteja passando, você nunca está no desamparo, como nós, meus irmãos. Nunca estamos desamparados. Precisamos confiar nisso. Confiar mais na espiritualidade que está sempre nos amparando. Basta que a gente realmente se une. Se as coisas às vezes não acontecem como a gente quer, acontece com certeza como nossas almas necessitam. E aí a gente tem uma dificuldade maior de compreender. Célia vai para muito longe,
e nessa peripécia dela, não vai dar para contar tudo, mas nessa peripécia dela, ela tem que encontra com o cunhado que diz para ela que toda a família, para a família ela já estava morta, aí ela entende que o pai faz todo o movimento de enterro mesmo, quer dizer, vai para onde morava a filha casada, volta com coisa de cinzas e faz aquele enterro das cinzas, né? Aquele coisa simbólica, como era tradição na época, aquelas coisas, cumpre por uma satisfação à sociedade, como se ela tivesse morta. E ela estava na luta dela do dia a dia. Até que ela vai parar nessa congregação, ela encontra um cristão que a ampara, que a acolhe. Esse cristão tinha fundado uma congregação cristã, mas só que ela tinha que ir como homem. Aí quando ela vai vestida como Marinho, o irmão Marinho se apresenta lá, enfrenta as dificuldades, porque o Senhor tinha falado para ela quem era o tal do Epifânio, né? E ela, o menininho morreu, né? Nessa confusão toda, o bebezinho morre e ela ficou sozinha. Com o irmão Marinho, ela penetra nessa congregação. E ali ela trabalha até o final da vida. Tem a oportunidade, porque aí essa mulher, que era espiã, se arrepende de todo o mal que causou, um dia vai lá e conta tudo. Aí é que souberam que ela não era nada, aquilo tudo era em verdade só. A mãe, na hora, tem uma síncope, logo depois desencarna, e desenrola ali, gente, é muito bom o romance. Melhor do que a novela da Globo, porque realmente é um meandro assim, umas coisas assim, que a gente fica assim, nossa, mas era a época também, né? Na época de hoje, acho que a coisa ia ser mais fácil. Ela lá, até o canto do trabalho que o pai Epifânio coloca para ela de ir no lugarejo próximo para comprar os mantimentos, era homem, né? Ela vai, ela aceita. Qualquer tarefa ela estava fazendo. E lá uma das moças lá com o namorado, engravida, o namorado some e ela diz para o pai que era filho do irmão Marinho. Pegam a criança, levam para lá, aí o pai Epifânio quer tirar ela lá de dentro, né? Não honrou a igreja, e ela então pede para ficar num cantinho, uma casinha velha que tinha, e ali ela faz um horto lindo. Até em Campos, na Escola Jesus Cristo, tem o Horto Célia Lúcius. Eles fizeram lá, muito com as roseiras, com as coisas. Ela faz um horto lá, e fazia legume, verdura, doava, tinha as crianças que ela cuidava da escola, enfim, ela foi trabalhar. Eles só descobriram que ela era uma moça quando ela desencarna, que eles vão mudar a roupa dela. Aí descobriram que aquela criança nunca podia ser filho dela, né? Para vocês verem, gente, a luta dessa mulher dentro do cristianismo. Mas ela reencontra o pai. O pai sai procurando, porque soube da história, e alguém o indicou a procurar esse irmão Marinho, que era uma pessoa que ia confortar o coração dele. E na primeira vez ele vai, ela fica muito feliz, mas ela não conta para ele quem era ela. Ele dizia, você me lembra alguém, mas ela já estava envelhecida, já estava com tuberculose, né? Então ele não a reconhece. Na segunda vez que ele volta, dizendo que ele sentia que estava no fim, e ele queria morrer próximo a ela, para ter as orações que Jesus Cristo ensinou, e que ela que o ensinou a amar Jesus Cristo, então já convertido, aí sim, ela vai lá dentro, pega a roupa que ela guardou de quando ela saiu de casa, pega uma pedra que ele havia trazido quando veio da Grécia para casa e deu de presente a ela, a única joia que restou, porque o resto ela deu para escrava, para ela poder manter segredo de tudo. Então, ali ela revela, ali o pai desencarna, logo depois as crises dela ampliam e ela também vem a óbito. E só para encerrar, porque nós estamos já no avançado, né, gente? Ela
como as crianças, ela pede ao pai Epifânio que ela queria ver as crianças da escolinha cristã, né, que ela ensinava as lições de Jesus às crianças. E as crianças vão no leito e cantam, ela pede para cantar. E naquela discussão de criança canta o quê? Umazinha diz para cantar o hino do entardecer, porque já estava no entardecer. Então, na minha família, todos nós, quando enterramos, queremos ser enterrados com esse hino. Só que eu não vou cantar, porque eu não sou roxinol, tá? Eu trouxe só... esse hino foi musicado por Juraci, lá de Campos, da Escola Jesus Cristo. É uma letra muito bonita, eu gosto muito desse hino. Louvado seja Jesus, na hora cheia de orvalho, que traz o dia, o trabalho, em que andamos a aprender. Louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas, que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em prece, o céu formoso cintila, e nossa crença tranquila repousa no teu amor. É a hora da tua bênção, nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio, conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, faze luz sobre a procela do coração pecador. Venha a nós, ó céu ditoso, ampara a nossa esperança. Temos sede de bonança, de amor, de vida, de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que é nosso abrigo. Queremos viver contigo. Venha até nós, meu Jesus. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. E que a gente não esqueça nunca que é no lar que começa a nossa transformação. Que Jesus nos abençoe.